Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tardes Eleitorais, uma iniciativa da Escola Judicial Eleitoral do Rio Grande do Norte. Desta vez, iremos falar sobre eventos em tempo de pandemia. Posses e diplomação. O novo normal. Temos que nos preparar para vivermos esses novos tempos. Precisaremos adaptar nossas realidades em vários aspectos de nossas vidas. Isso inclui, logicamente, os eventos sociais e protocolares. Os eventos por videoconferência já fazem parte das nossas realidades. Todos os TREs assim estão fazendo as sessões da Corte, as posses de membros e de presidentes, e até mesmo as reuniões de trabalho. Novas realidades, novos desafios. É sobre isso que falaremos e, para tanto, estou aqui com duas feras no assunto. Fernanda Diniz, que chefia o cerimonial do TRE de São Paulo, e Luciana Arenhardt, que chefia o cerimonial do TRE do Rio Grande do Sul. Fernanda Diniz é formada em Direito, com especialização em Gestão de Pessoas. Ingressou no TRE de São Paulo em 1996 e iniciando seu trabalho no cerimonial há mais de 5 anos. Hoje é assessora de cerimonial do TRE de São Paulo e já organizou colégio de presidentes, diversas posses, entregas de encomendas, inaugurações, confraternizações, palestras e recepções de delegações estrangeiras. Em 2019, foi observadora eleitoral pela Organização dos Estados Americanos, OEA, e pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos, nas eleições de El Salvador e da província de Tucumã, na Argentina, respectivamente. No mesmo ano, participou da terceira Assembleia Plenária da Rede Mundial de Justiça Eleitoral, realizada no México. Fernanda. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. É uma alegria e é uma honra estar aqui entre dois rios grandes, né, e dois grandes profissionais da área de direito para tratar de assuntos que são tão preciosos, são tão importantes para os profissionais que atuam na área de organização de eventos. Hoje, o que me deixa contente é que a gente também tem a possibilidade de atingir não só os profissionais da área de organização de eventos, mas também os chefes de cartório, os presidentes de juntas eleitorais, que também vão realizar as suas cerimônias de diplomação após as eleições. Então, agradeço essa oportunidade. Bom, agora, a Luciana, ela é formada em Letras e Direito, com especialização em Língua Portuguesa. Foi professora de português durante 10 anos. Servidora do TRE desde 1994. Há mais de 20 anos é servidora da Ascom e hoje gerente do Núcleo de Cerimonial. Já organizou 3 encontros de presidentes, 2 colégios de corregedores, além de vários encontros de estudo da Justiça Eleitoral, além de diversas posses de membros e presidentes da Corte. É colaboradora emérita do Exército e filiada ao Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP, onde foi painelista em 2018 sobre o tema Cerimonial em Cortes. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. É um prazer, fiquei muito feliz com esse convite. Parabéns pela iniciativa de vocês, Tardes Eleitorais. E vai ser muito importante, eu acho, essa nossa conversa, né? Vai ser bem agradável. Como disse a Fê antes, nós estamos do outro lado sempre, né? Sempre preocupados como é que vai ser as nossas autoridades numa live, né? Ou num evento virtual, e dessa vez nós estamos aqui, frente a vocês. É um prazer. Bom, agora deixa eu acabar de me apresentar. Eu sou Renato Vilar, tenho formação em Direito, com especialização em Assessoria de Comunicação. Sou servidor do TRE desde 1991 e há aproximadamente 6 anos servidor da Ascom. E também há mais ou menos 10 anos estou no comando do cerimonial do TRE do Rio Grande do Norte.
Organizei um encontro de corregedores, um de presidentes, diversas posses de membros e presidentes e eventos gerais do TRE. Sou membro do Conselho de Ética da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial, a ABPC, desde a sua fundação, e em 2019 fui painelista do encontro anual da associação em Curitiba, falando sobre diplomação. Pois vamos lá. Luciana, mesa de honra sempre foi um problema. Quem colocar, quantas pessoas. Nesse formato de transmissão, a gente poderia pensar que seria possível colocar o maior número de pessoas, mas até tecnicamente isso não é bem simples assim. Continua valendo aquela máxima de que menos é mais? Continua, e agora mais ainda. Nesse momento, mais ainda. Eu sou suspeita para falar, porque eu procuro sempre e peço muito a ajuda dos meus presidentes para que as mesas não sejam muito extensas. E agora, mais do que nunca, nos eventos virtuais, as pessoas têm que ficar ali paradinhas, né, estão em suas casas, e na maioria das vezes, e não podem, né, fazer nada, e aí acabam ocorrendo aqueles erros que nós temos vistos nos eventos virtuais. A pessoa se esquece que está na frente, que está sendo vista por muitas pessoas, e erros são cometidos. Então, eu acho que, principalmente, atualmente, nesses eventos virtuais, sem mesas grandes, né? Mesas só o necessário. Lu, só para a gente entrar mais em detalhe, esse só o necessário, porque às vezes o que é necessário para mim não é para o meu presidente. Claro. Não, assim, nós organizamos a posse do nosso presidente e vice-presidente, né, no dia 22 de maio. Nós colocamos só a corte, só os integrantes do pleno, mais ninguém. Normalmente, nas nossas posses, nós colocamos também o governo do Estado, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia Legislativa. E, claro, que se há alguma autoridade do TSE, do STF também, mas são esses. Por ser uma posse virtual, nós não colocamos nenhuma autoridade fora os empossandos, né, e a corte, só. Fernanda, só pegando esse gancho de Luciana, a gente tem a tal extensão de mesa, né? E que a tão falada extensão de mesa. A pergunta para pegar esse gancho era se ela cabe nesse formato. Mas aí, seguindo a sua resposta, eu queria que você falasse nesse formato virtual, qual a maneira mais segura da gente fazer o registro de presença, a tão temida nominata que os cerimonialistas ficam empolvorosos ali naquele começo de evento. Como a gente conseguir fazer essa nominata? Olha, Renato, em relação à extensão de mesa, nós percebemos que ela é muito usada. E ela é muito usada, imagino eu, nem tanto pelos protocolos que os cerimonialistas gostariam de seguir, mas sim para atender a uma demanda da autoridade responsável pela cerimônia, que sim, que gostaria de contemplar as demais autoridades que prestigiam a solenidade. Entretanto, a minha opinião pessoal em relação à mesa, a extensão da mesa, tanto em eventos físicos, né, presenciais, quanto em eventos virtuais, ela tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo. De fato, sim, a gente consegue dar um destaque especial para aquelas autoridades, independentemente do número que seja apresentado naquele momento. Porém, entretanto, quando a gente dá um destaque para todo mundo, basicamente ninguém fica em destaque, esse destaque ele fica diluído. E o pior, na minha opinião, é que se nós temos, por exemplo, na frente, né, num evento presencial, nós temos uma mesa na frente e uma extensão atrás, que às vezes as pessoas fazem uma extensão atrás,
não acredito que seja o ideal para qualquer cerimônia. Aí partimos para o formato virtual e importamos essa ideia para o formato virtual. E como a Lu falou mesmo, né, que optou por um formato mais enxuto, e ela tem razão. Por quê? Se eu coloco uma mesa de honra, um destaque muito grande para muitas pessoas, por exemplo, 20 pessoas, nós estamos aqui numa transmissão com 3 pessoas. Imagine a tela quadriculada em 25, 20 pedaços. É muita informação visual. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar eventos assim, mas é até cansativo, porque o cérebro fica processando a carinha de cada um, e aí, no fundo, o objetivo que era prestigiar aquela autoridade acaba não sendo atingido. Então, de fato, Renato, acredito eu que sim, que seria muito bom, né, a gente chegar num acordo coletivo para tentar estabelecer mais ou menos uma meta de mesa de honra, né, e também para não haver a necessidade de formar essa extensão da mesa, que poderia, como alternativa, a gente poderia criar na própria, quando o evento é físico, na própria plateia, né, uma primeira fila de destaque, um setor especial, no qual as autoridades tivessem uma visibilidade perfeita do que está acontecendo. Isso talvez suprisse um pouco essa extensão da mesa. E nos eventos virtuais, realmente, não aconselharia colocar muitas autoridades em destaque ao mesmo tempo na mesma tela. É muita informação para quem assiste. Além disso, você tem essa história do convidado, ele não está na solenidade, né? Ele vai estar em casa ou ele vai estar despachando no gabinete dele, então ele tem muita informação ao redor dele, muita distração ao redor dele. Exatamente. Oi, perdão, Renato, pode falar. Não, que não é da cerimônia, né? Que isso foge do controle e vai ser até um microfone aberto, o filhinho que passou atrás, um gato, isso tudo pode acontecer. Uhum. Então, acho que a gente volta à história de Luciano. Quanto mais enxuto, primeiro, mais visivelmente mais agradável. Uhum. Segundo, para a autoridade, ela fica... Porque quando você tem um evento presencial, você tem toda aquela troca de informações antes, faz parte da rotina da autoridade, esse contato com as chefias dos outros órgãos. Mas, né, nesse formato virtual, isso fica muito frio e até perdido, às vezes. Né? Perdido, eu acho que perde-se o sentido, e aí não tem por que fazer. E em relação à sua segunda pergunta, que é como fazer o registro das autoridades, como fazer uma nominata. A nominata, como você bem mencionou, é o pesadelo, né, de todo cerimonialista. Ela é o calcanhar de Aquiles, por quê? Se ela é incompleta, digamos assim, protocolarmente falando, isso pode causar um problema muito grande para quem organiza o evento. Por outro lado, também, não sei se vocês observam isso nos estados de vocês, culturalmente, nem todas as autoridades têm esse procedimento de, quando chega ao local do evento, passa na mesa do cerimonial, se registra, informa o seu nome. Normalmente, eles já chegam, encontram com um amigo, já vão para a sala VIP, etc. A gente acaba perdendo a autoridade. Isso realmente é um problema. E agora no mundo virtual? Agora no mundo virtual nós estamos fazendo experiências, Renato. Nós temos várias experiências, né? E em vários aspectos. Quais são? Primeiro, tem um aspecto que eu gosto muito no sentido de praticidade, que seria fazer uma nominata geral. Eu acho que até a Lu usa isso. E eu admirei muito quando usou.
porque foi já faz um tempo, então foi bem no momento de transição quase, nós estávamos começando os eventos e as posses no formato virtual, e todo mundo, meu Deus, como vamos fazer esse registro? Nós também temos informação do pessoal da Bahia, a Nívia da Bahia fez um registro de autoridades por meio de WhatsApp. Ela disse que funcionou. O que aconteceu? Quando ela convidou as autoridades, ela informou o WhatsApp dela pedindo, autoridade, no momento em que entrar ou na reunião ou assistir pelo YouTube, gente, por favor, enviar o nome e o cargo. A Nívia disse que funcionou. Entretanto, o WhatsApp não é uma ferramenta boa para colocar informação em ordem de precedência, por exemplo. Então, isso também pode ocasionar algum problema de citar uma autoridade fora da ordem de precedência. Eu acredito o seguinte, a nominata realmente é um problema para quem administra. E talvez, e é isso que a gente tem que pesar, se realmente ela é importante para quem assiste, para quem prestigia, para quem participa, né? Nós estamos estudando possibilidades e alternativas para prestigiar a autoridade, né, para destacar a autoridade que prestigia o evento, e também para simplificar o nosso procedimento de registro. Nós estávamos até discutindo, nós temos um técnico aqui no tribunal, que é o Fábio Eliseu, que é o nosso anjo da guarda. Vocês têm o anjo da guarda de vocês aí, nós temos os nossos anjos da guarda aqui, o pessoal da informática. E neste momento de eventos virtuais, eles são a solução de todos os nossos problemas, né? E ele até comentando com ele hoje, ele disse que talvez uma alternativa seria registrar o nome das autoridades depois na descrição do vídeo do YouTube, que permite até 5.000 caracteres, então daria para colocar o nome de todas as autoridades que prestigiaram, então ficaria, prestigiaram esse evento as seguintes autoridades, fulano, ciclano, beltrano, qual seria a vantagem? Ficaria registrado, e amanhã ou depois, ou para sempre, se alguém buscasse o nome da autoridade, puxaria o vídeo, olha, essa autoridade participou desse vídeo. Então, nós ainda estamos estudando formas práticas, fáceis, mas que também tragam um registro do evento, para que todos saibam quem realmente prestigiou aquela cerimônia. Estamos em caminho ainda. Luciana, como você foi citada, exemplifica aí essa sua nominata mais genérica. Você está sem som. Agora sim. Tranquilo. Era o meu sonho fazer uma saudação geral. Né? E porque fica horrível a gente se esquecer de uma pessoa. Né? A gente sabe bem que por que eu não fui citado? Eu estou aí, por que não falaram? Então, eu fiz um curso ano passado com a Kátia Albuquerque, por sinal, a Kátia Albuquerque, junto com a Gilda Di, são nossas mestres, né? São ótimas, maravilhosas. Da Kátia. A Kátia tem uma sugestão de saudação geral, e nós utilizamos na nossa posse. Geral, saudamos as autoridades, poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, e aí segue adiante isso. Não colocamos nomes, apenas uma saudação geral. E depois o presidente, quando foi falar no seu discurso, ele pediu, Luciana, me dá os nomes das principais autoridades, e aí ele falou. Só, porque isso também é um outro problema, a gente conversa bastante, que o mestre de cerimônias faz a citação, fala, e depois o presidente fala também, e outras autoridades que têm a palavra também falam, não há necessidade. É chato para quem está ouvindo, principalmente hoje nos eventos virtuais,
Não há necessidade. Então, uma pessoa só, se for o caso, né, de nominar cada autoridade, uma pessoa só, e não todos. É isso. Luciana, vamos para mais uma polêmica. Vamos falar de hino. O hino. Não estamos aqui questionando a relevância do símbolo nacional, nada disso. Sim, mas com esse formato, é viável se colocar hino em eventos como posse, por exemplo? Até eu falo nisso na parte estética e praticamente na hora que as pessoas vão se levantar para o hino. Sim. Antes da nossa posse, nós assistimos a algumas posses de outros tribunais. E aí o que mais me preocupava era a questão do hino, porque nós brincávamos muito, né, que parecia a posse barriga, que todos levantavam e aí só apareciam as barrigas. As pessoas não ficavam aparecendo e também não mudavam a câmera. Ficava muito ruim. Então, nós não colocamos o hino na nossa solenidade. Não existe a obrigatoriedade. Não é obrigatória a execução do hino nacional nos eventos, nas posses. Então, nós não colocamos. Uma sugestão, e eu vi que algumas pessoas fizeram isso, é colocar a bandeira, né, um vídeo com a bandeira. Só que também aí nós dependemos de colocar o vídeo dentro do Zoom, pode ser que não dê certo, né? Eu aconselho não colocar o hino. Eu acho que para nós foi a melhor solução. Eu acho essa parte, a parte estética me preocupa, porque a gente expõe demais a autoridade, né? Exato. Esse é um dos deveres da gente, é preservar essa integridade do nosso assessorado. Sim, e alguns ficam nervosos até, levantam e sentam, não sabem o que vão fazer, ficam no meio e fica ruim. Então não colocamos... Tem um usando laptop, o outro está usando celular, o outro... Exato. Quer dizer, é muito tipo de mídia para a gente controlar isso. Sim. Fernanda, isso, o que fica aqui atrás é a ambientação do evento em si, né? É a decoração do evento, vamos até dizer assim. Dê para a gente aí alguma dica dessa ambientação, vamos chamar assim, de posicionamento, de local, de você vê como importante para isso. Certo. Renato, acredito que todos nós fomos pegos de surpresa, porque ninguém estava preparado para fazer transmissões da própria casa. Nós não temos o equipamento apropriado. Por exemplo, eu tenho consciência que a minha câmera não tem a melhor imagem, eu não tenho um microfone específico, então, se passar o carro da pamonha, vocês vão escutar, né, porque não tem esse filtro. Eu não tenho uma iluminação própria. Então, o que é possível fazer com os recursos que a gente tem em casa? Hoje em dia, tem sido muito comentado, até na internet, a casa das autoridades. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Por quê? As pessoas se posicionam nos lugares mais confortáveis e acabam mostrando um pouquinho da casa delas. E o que acontece? Dependendo, se tiver muita informação atrás, as pessoas param de prestar atenção na pessoa e começam a prestar atenção no cenário, né? Inclusive tem memes sobre bibliotecas atrás, memes sobre que tipo de livro a pessoa lê. Então, uma das sugestões é manter o cenário mais neutro possível, né? O mais neutro possível. Uma segunda alternativa seriam aqueles cenários digitais, que é aquele chroma key, só que ele tem uma série também de exigências técnicas para funcionar bem. De fato, a pessoa precisaria ter uma tela atrás com uma cor específica, preferencialmente verde, para que a projeção ficasse boa. Então, não é um recurso que a gente utiliza muito. Outra coisa,
né, o ângulo da câmera, de preferência que pegue de frente. Muita gente usa o celular, aí apoia o celular na mesa, aí fica olhando assim para baixo, não fica um ângulo bom. Outra coisa, iluminação, né? Por exemplo, eu vi no início da nossa conversa, Renato, ainda estava de dia, você foi lá e fechou a cortina, e fez muito bem. Eu ia até falar isso para você, porque você estava com uma fonte de luz muito forte atrás de você. Quando tem uma fonte de luz muito forte, acaba ficando somente a silhueta da pessoa, então prejudica a imagem da pessoa, fica escuro. Outra coisa, que não diz respeito exatamente à imagem, mas é fonte da maioria das gafes que nós temos visto ultimamente, que é o som, né? As pessoas ainda não estão adaptadas ou acostumadas a ligar e desligar o som. Isso é o mais importante. Acho que uma grande recomendação é, se não está fazendo uso da palavra, por favor, desligue o som, porque muita coisa pode acontecer atrás, uma interrupção indesejada, e o melhor é que realmente fique silenciado. E também lembrar de ativar o som quando for falar, porque muitas vezes a gente vai no automático, começa a falar, fala um monte de coisa e aí tem que parar e voltar para ligar o microfone. Então, isso é interessante. Outra coisa também, que eu não sei se vocês viram, até algumas autoridades importantes, de vez em quando como todo mundo está confinado em casa com criança, com família, às vezes entra criança, às vezes entra o gato, algumas pessoas fingem como se aquilo não existisse. Eu trataria de maneira normal. Entrou a criança, oi, meu bem, por favor, a mamãe, o vovô, a titia, está numa live, depois a gente conversa. E não ignorar. Eu já vi gente fazendo assim, ó. Né? Não, é o normal, nós estamos numa situação atípica, né? Todo mundo compreende. Então, vamos tentar entender que realmente nós utilizamos o nosso lar, os eventos, eles invadiram os nossos lares, e a gente faz o melhor possível com o que a gente tem em mãos. E outra coisa, por último, o que é importante falar também, e acontece muito, as pessoas sempre carregam o celular, ou até o próprio computador, e esquecem de silenciar as notificações. E aí a notificação, o WhatsApp, o e-mail, blim, 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 provavelmente vocês já viram. Então é bem importante também silenciar todas as notificações, tirar o telefone do gancho, pedir para o porteiro do prédio não interfonar naquele período, porque a lei de Murphy é impiedosa com as pessoas. Mano, o basicão é esse mesmo. Eu acho que uma boa sugestão seria a gente tentar, quando do convite, mandar um manual de instruções, digamos assim. A live vai ser assim, fulano vai falar, recomendações, procure um lugar tranquilo, lembre de esses detalhezinhos, eu acho que a gente vai dar mais segurança e mais conforto para os membros da corte e para os convidados do evento. E também, Renato, não só essa orientação por escrito, mas também antes do evento, antes de começar uma transmissão, eventualmente ao vivo, orientar e explicar para os participantes quais são as regras do jogo. Boa tarde, eu sou fulano, eu sou administrador dessa reunião, solicito que mantenham os microfones desligados, se houver necessidade, eu vou desligar o microfone, então, por favor, sempre se recorde de ligar o microfone quando fizer uso da palavra. Eu já vi situações de alguns cerimonialistas ficaram até um pouquinho constrangidos de derrubar o microfone daquela autoridade. Então, se combinar antes, não tem esse problema. Então, essa orientação prévia ela é bem importante também. Eu acho interessante isso. Luciana, a gente, especificamente, posse tem o termo de posse, né? Sim. Qual seria a melhor maneira de colher essas assinaturas? Como é que se resolve esse problema no mundo virtual?
Na leitura do termo de posse, né, já no termo de posse consta, né, vai assinado digitalmente pelo excelentíssimo senhor presidente e pelo empossado. Então, tá escrito ali, né, que foi assinado digitalmente, porque na hora cada um está na sua casa. Então, como é que vai demonstrar que está assinando? Se assina antes ou se assina depois? A solução é essa, no próprio termo de posse colocar que vai assinado digitalmente. É isso. Fernanda, a gente estava conversando um dia e você tem uma ideia que a gente achou fantástica, que é a chamada Sala VIP virtual. Eu acho que ela resolve diversos problemas. Fala aí para a gente como é que funciona essa sala VIP virtual. Ela já era concorrida no mundo real. Vamos ver como é que ela se comporta no mundo virtual. Pois é, nós estamos descobrindo esse novo método de sala VIP. O que acontece? As nossas autoridades, os nossos convidados, como quase todo mundo no mundo, literalmente, está privado do contato social, do convívio social, em maior ou menor grau. Então, o que acontece? Nós perderíamos uma grande oportunidade de interação se nós convidássemos as autoridades, demais participantes, para, por favor, cheguem à reunião virtual, 5 minutos antes, façam o login e 5 minutos depois a gente começa o evento. Não, que tal a gente já incluir essa atividade da sala VIP na nossa programação para os nossos convidados e autoridades especiais? E falar, olha, vamos chegar 15 minutinhos mais cedo, 20 minutinhos mais cedo, porque nós teremos a sala virtual, você vai ser recebida pelo nosso presidente, para bater um papo, as outras autoridades estarão lá também, para a gente conversar, etc, etc. Porque aquele momento é o momento que eles vão ter para interagir, que faz falta, né? Faz muita falta para todo mundo. Além dessa interação, que é muito positiva, nós também teríamos a grande vantagem de minimizar a possibilidade de atrasos. Por quê? Todo mundo, hoje em dia, surpreendentemente, está com a agenda tão apertada quanto a gente tinha nos eventos presenciais e no trabalho presencial. Por quê? Veio uma epidemia também de videoconferências e elas duram eternamente, elas são para sempre. Então, às vezes, a pessoa está lá, terminando a videoconferência, terminando a atividade, e 3 minutos antes do horário marcado, ela entra. E isso pode causar uma série de atrasos. E é ruim. E pelo menos neste mundo virtual, a gente tem uma oportunidade de ouro de conseguir realizar os nossos eventos pontualmente. Porque, bem ou mal, as variantes diminuíram muito. Né? Agora as ferramentas, elas estão mais restritas, nós não temos tantas variáveis ao ponto de ter que organizar tudo a tempo de começar o evento na hora. Nós, bem ou mal, nós temos uma grande variável, que é a ferramenta, a plataforma na qual é realizada a reunião, ela sim tem que funcionar muito bem, mas o resto a gente dá um jeito. Então, a sala VIP é mais ou menos nesse sentido, trazer essa vantagem, né, trazer esse conforto, essa interação para os nossos convidados e também começar o evento pontualmente. Fernanda, Luciana, a jornalista Ana Ruth Dantas, que é assessora de comunicação da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Norte, ela pergunta, mas eu vou me atrever até a responder por vocês, se isso que a gente está conversando aqui se aplica a outras instituições. Sim, devidamente, com as devidas adaptações para a realidade de cada tribunal, de cada instituição. Cada um tem a sua cultura, a sua normatização, e dentro disso, eu acho que na lida da gente com o evento, a gente tem 10% de decreto e de legislação para amparar a gente,
e o resto é bom senso e jogo de cintura, como diz, que é o que a gente finda fazendo. Não, mas não é para ser assim, mas a solução naquele momento é aquela. Então, a gente finda fazendo isso. Final do ano, eu costumo dizer que a gente tem o maior evento dos tribunais, que é exatamente quando o tribunal interage com a sociedade e apresenta a essa sociedade os vencedores do pleito, os candidatos eleitos, que é a nossa diplomação. E é um evento extremamente concorrido, é um evento muito caloroso, com muito contato físico, aperto de mão, um abraço, é uma festa, é a festa que coroa a eleição e as respectivas campanhas eleitorais, né? Nada mais justo de que seja, que eu acho que deve ser realmente uma festa. Agora, a diplomação de 2020 é uma grande novidade, até porque a gente não sabe o cenário que a gente vai estar atravessando em dezembro em termos de pandemia. Se teremos, está todo mundo liberado, se está liberado com restrição, se, Deus nos livre, vai ter mais alguma restrição de contato. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver. A princípio, desenha-se 3 cenários. Uma diplomação normal, né, como antigamente existia, 100% presencial, com presença de público e tal. O outro extremo seria uma cerimônia completamente virtual, né, onde tudo acontecesse pela internet, inclusive, eu acho que com entrega de diploma virtual e depois se pega o físico, e alguma forma híbrida, né? Que aí é onde entra a possibilidade do drive-thru, quer dizer, são realidades, é o novo, a nova realidade que a gente vai ter que adaptar. Eu queria tomar uma iniciativa de uma ideia que realmente não é minha, mas que eu lanço aqui para reflexão dos colegas dos TREs, que a gente tentasse aproveitar este momento, pedir auxílio ao Colégio de Presidentes, à presidência do TSE, à assessoria de cerimonial do TSE, para tentar normatizar os nossos atos, principalmente agora, nesse momento de diplomação, porque é uma diplomação completamente pulverizada, vão ter em todas os municípios, né? Ou de todos os municípios, em todas as zonas eleitorais, e os chefes de cartório, que geralmente não são da área de cerimonial, já tem uma certa dificuldade de cumprir esse ritual da coisa tradicional. Agora, com essa novidade, fazer uma história, é muita novidade para que a gente tome essa decisão, a gente arque com essa responsabilidade. Então, eu queria fazer um apelo aos colegas dos demais tribunais que a gente tentasse se unir para tentar normatizar isso como forma não só de preservar as nossas decisões, mas de uniformizar o procedimento da justiça eleitoral para exatamente, mas cidade tal fez de tal maneira, porque cidade qual não fez. Então, eu queria que vocês conversassem agora um pouco sobre isso, cada uma teria um tempo aí de uns 10 minutos cada uma, para a gente dizer o que é que vocês pensam de como vai ser essa cerimônia de diplomação. Bom, fala. Pode começar, Lu, por favor. Nós temos um sonho já há muito tempo, né? E eu e a Fê, desde que começou essa pandemia, nós temos falado direto de tentar unir bastante os cerimoniais dos TREs.
e pelo menos para padronizar alguns eventos que todos nós fazemos, como posse e diplomação. E nós sabemos que cada estado, cada município tem as suas peculiaridades, mas pelo menos se nós conseguíssemos montar um esqueleto de um modelo de solenidade para que todos pudessem seguir, ia ser uma vitória. E nós pensamos, eu acho, muito difícil, apesar de nós termos eleições em novembro, eu acho difícil que até o dia 18 de dezembro, que é a data máxima para nós realizarmos a diplomação, que tudo isso tenha passado e que a gente consiga fazer uma solenidade presencial com muitos convidados. Eu acho, sinceramente, muito difícil. Penso em fazer alguma coisa menor, se for presencial, alguma coisa menor, chamando apenas os eleitos. Se for muito difícil para que todos compareçam ao mesmo tempo, nós marcaríamos horários para que fossem receber o seu diploma. Isso valeria não só para as capitais, mas também para as zonas eleitorais. O juiz poderia marcar, tal hora vem tal hora vem, para receber o seu diploma naquele horário. Foto, filmagem, isso também poderia, porque também é muito preocupante nós fazermos cerimônias virtuais em todo o estado. É complicado, não temos isso. A FEDER provavelmente vai falar sobre isso depois, né? Nós não temos nosso pessoal de TI para conseguir fazer pelo Zoom, por exemplo, para todo o estado, não daria, seria inviável. Então, nós pensamos, mas a ideia é nós nos reunirmos. Ontem eu falei com a Fernanda, que é a atual assessora de cerimonial do TSE, não sei se ela está nos ouvindo, e ela também disse que sente a falta de normatização na justiça eleitoral. Cada TRE faz de uma maneira, porque não existe aquela normatização. Então, se nós conseguíssemos nos unir, se nós conseguíssemos agora, que não existe despesa de deslocamento, nem de diárias, nós poderíamos fazer reuniões virtuais, e se nós conseguíssemos contar também com a colaboração do Colégio de Presidentes, cujo presidente é o desembargador Jataí, da Bahia, seria muito importante para nós formarmos um modelo de diplomação, de cerimônia de diplomação híbrida, virtual ou mesmo presencial, não com tantos convidados, e pudéssemos ajudar, auxiliar os cartórios eleitorais, que com certeza também, né, vão precisar de um norte nessa situação que nós estamos vivendo. E eu acho que isso tem que ser, eu tenho certeza de que isso são os responsáveis pelos cerimoniais nos TREs que vão fazer, que vão ter condições de fazer para ajudar a todos. É isso. Fê? Pois é, aqui em São Paulo, nós temos o sistema diplomas, que emite o diploma do candidato eleito pela internet. Nós também não temos nada na legislação que obrigue a realização da cerimônia de diplomação, né? No caso das eleições municipais, o presidente da junta eleitoral, ele deve diplomar o candidato e o diploma deve ter determinados requisitos, mas a cerimônia em si, ela não é uma obrigatoriedade legal. Entretanto, nós sabemos que a cerimônia de diplomação, ela tem uma força muito grande no que diz respeito à simbologia da justiça eleitoral, da legitimidade de todo o processo eleitoral. Ela põe fim a esse processo eleitoral e ela legitima aquele candidato que foi eleito pelo povo. Além desse conceito, nós também temos os regionalismos, né? Nós estamos falando aqui de capitais, mas nós temos as cidades do interior, e na cidade do interior, nós sabemos que é uma grande festa, reúne as principais autoridades da cidade, normalmente é uma troca de comando, ou é a manutenção do comando já existente, mas de fato é uma grande celebração. Seria
talvez uma perda, realmente, não realizar uma cerimônia de diplomação. Entretanto, nós temos que estar cientes de que a situação é sem precedentes, né? Nós temos essas três possibilidades que vocês mencionaram, que seria a cerimônia presencial nos moldes normais, que eu concordo com a Lu, acredito que nós não teremos esse cenário até o final do ano. Nós teríamos uma cerimônia presencial, porém reduzida, com poucas pessoas. Entretanto, existe uma responsabilidade muito grande, a partir do momento que a gente organiza uma cerimônia presencial, nós temos que ter a ciência de que nós estamos reunindo pessoas, nós podemos até criar uma situação que facilite o contágio e da propagação da epidemia, etc. Então, são vários fatores que a gente precisa pesar, vários fatores. Então, como nós conseguiremos chegar à melhor conclusão, aí volta justamente para isso que você falou, Renata. Eu acho que este momento é importantíssimo para que, especialmente, os cerimoniais da Justiça Eleitoral, que detêm essa cerimônia, né, consigam elaborar diretrizes para que isso seja feito da melhor maneira possível, respeitando as diversas regiões que provavelmente estarão em situação diferente. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos 645 municípios, nós temos 393 zonas eleitorais, e nós temos 273 juntas eleitorais, o que significa que nós teremos 273 cerimônias de diplomação, espalhadas por todo o estado de São Paulo. Então, é um desafio muito grande orientar a esses chefes de cartório, a esses presidentes de junta eleitoral, qual será a melhor forma para realizar essa diplomação, para cumprir com o requisito legal, para cumprir com os requisitos de segurança sanitária e também para cumprir com esse ícone cultural da Justiça Eleitoral, que é a cerimônia de diplomação. Então, realmente, os desafios são muito grandes. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o estado, ele editou o plano de retomada. Esse plano de retomada, ele tem aquelas cores, né, que varia do vermelho ao azul. O vermelho é o estágio mais crítico da pandemia e o azul é o normal controlado. E o governo do estado deixou a critério das prefeituras decidirem em qual, dependendo, né, da situação fática daquela cidade, em qual categoria ela vai se encaixar. Então, em primeiro, apesar da gente estabelecer diretrizes gerais, a gente tem ciência também que cada junta eleitoral vai ter que verificar qual é a situação local daquele município ou daqueles municípios, né, porque muitas juntas eleitorais abrangem mais de um município, para ver em qual modelo de cerimônia eles se encaixam. Se for possível fazer uma cerimônia presencial, sem que isso traga risco, ótimo, parabéns, vamos manter a nossa tradição. Se não houver possibilidade, se não for seguro, então vamos fazer uma cerimônia virtual. Mas, traz aqui, aí chega aquela questão que a Luciana levantou. Nós temos ferramentas para que as juntas eleitorais realizem as suas cerimônias de diplomação, nós podemos criar alternativas, né? Nós estamos pensando, estamos planejando isso. E é por isso que realmente é muito importante que boas ideias e boas sugestões sejam reunidas agora para que a gente consiga encontrar uma solução que preveja e atenda às diversas situações que nós teremos nos nossos estados. Isso, mais uma vez, reforça a necessidade dessa normatização, né? A gente tem um outro ponto que é muito interessante ressaltar, é que com essa mudança em parte do calendário, porque o calendário ele não foi todo jogado mais para frente, a eleição foi jogada, mas alguns prazos se mantiveram, entre eles o da diplomação, né?
Então, como a diplomação ela exige o estudo da prestação de contas, então, com certeza, a diplomação já pode botar na agenda de 19 de dezembro. Né? Vai ser no apagar das luzes, com certeza. Agora eles tiraram um dia, Renato, tiraram mais um dia, agora é 18, pela emenda constitucional 107, passou para 18 de dezembro. Então, dia 18. Então, a gente vai ter o Estado todo fazendo no mesmo dia. Então, as redes de computador, a rede do tribunal, o que o tribunal tem de suporte, não sei se o suporte suporta, né? Não vai ser uma tarefa simples. Isso a gente, com a ajuda dos colegas que estão participando dessa live e com certeza se interessarão nessa normatização, a gente vai chegar a uma solução mais prática e segura. Segura em termos da epidemia, segura em termos de estar fazendo o procedimento correto e legal, e segura em termos tecnológicos, que a gente vai ter suporte suficiente para isso. Depois eu queria que vocês conversassem também como vai ficar a imprensa nisso, porque é também o evento que a imprensa adora, e assim, com toda razão, que é aquela hora do simbolismo mesmo, da foto com o diploma na mão, né? Isso eu acho que só seria possível a uma certa distância nesse formato meio híbrido aí, onde as pessoas viriam nesse drive-thru eleitoral aí para receber seus diplomas. Então, eu acho que fica mais uma vez esse reforço e queria que vocês selassem mais ainda essa necessidade dessa união. Realmente é importante. E indo além, né, não é só uma reunião de cerimoniais, né, os cerimoniais também agora têm que trazer a área de tecnologia, cerimoniais têm que trazer a área médica dos tribunais, então realmente vai ser uma força-tarefa multidisciplinar para realmente encontrar as melhores soluções. Por exemplo, em relação a protocolos, né, de segurança sanitária, a gente tem aqui no estado de São Paulo os protocolos que eles chamam de intersetoriais e setoriais. Então, tem uma série de medidas que a gente vai ter que passar para todos os cartórios, para que eles saibam exatamente que, se na cidade dele houver a possibilidade de fazer um evento presencial, ele vai ter que cumprir esses protocolos. Como, por exemplo, manter 1,5 metro de distância uma pessoa da outra. Como, por exemplo, demarcar áreas de fluxo, demarcar lugares nas filas, disponibilizar álcool gel, disponibilizar lixeiras específicas para o descarte de máscara. E essas lixeiras, elas precisam ter um manuseio, né? Precisam ter abertura e o fechamento sem necessidade de utilizar as mãos. As portas e janelas têm que ficar abertas. Eles não recomendam o uso de ar-condicionado. Tem que controlar o fluxo de banheiro. Teria que suspender o consumo de alimentos e bebidas. Ou seja, então, ainda que aquele município permita uma cerimônia presencial, realmente, o nosso trabalho de orientação e o trabalho dos cartórios eleitorais para cumprir esse protocolo vai ser algo bem delicado, é um trabalho bem complexo, que realmente vai ter que ser muito bem elaborado. E é por isso que a união
dos tribunais, neste momento, realmente significa a força de conhecimento, de experiência, de ideias, de recursos até, que a gente nem imagina que possam ser compartilhados, não sabemos ainda, né? Então, realmente, é o nosso caminho. Neste momento, é um caminho de unir forças, conhecimentos e experiências para encontrar a melhor estratégia. Luciana, Daliane Sena está perguntando aqui, no caso de uma zona eleitoral, quando abrange mais de um município, a possibilidade de se fazer a diplomação de cada município separada, em horários ou datas diferentes. O que você acha dessa ideia? É possível. É possível. Tudo vai depender do juiz eleitoral, do chefe de cartório, da boa vontade de todos. É possível, sim. É possível. O ideal é que sejam todos os municípios, né, que aquela zona eleitoral abrange, que façam uma diplomação só. Mas, na atual conjuntura, é possível cada município sim fazer o seu. Bom, a gente está quase finalizando, a vontade aqui era da gente ficar conversando sobre isso a noite toda, tem muita coisa para fazer. Eu gostaria, antes de agradecer, de lembrar mais uma vez da necessidade da gente estar normatizando isso, da gente se unir, formar uma comissão. As meninas têm mais contatos com o TSE, formar essa comissão e a gente não deixar essa ideia morrer nessa pandemia, para exatamente dar segurança. Eu acho que o aspecto da segurança é extremamente importante nesse momento, que qualquer ação da gente pode... Fernanda estava falando das lixeiras, e quer dizer, você, numa diplomação, você ter que se preocupar com descarte de máscara, quer dizer, são mais variáveis que vão entrar nessa organização desse evento. Então, eu acho que a coisa, infelizmente, caminha para que esta cerimônia grandiosa e que a gente fala, mas a gente adora essa pompa de diplomação, aquele calor humano. Infelizmente, a gente provavelmente não vai ter, né? Aquela briga por convites e por levar tantos convidados, provavelmente não vai ter. Estamos vivendo tempos diferentes, mas eu acho que é o nosso dever de zelar pela saúde não só dos nossos presidentes, dos nossos juízes eleitorais, mas dos candidatos e da população de um modo geral. Nós somos o Tribunal da Cidadania, e cidadania é, antes de tudo, zelo pelo povo em geral. É isto. Eu queria agora uma palavra final de Fernanda e de Luciana para a gente encerrar mais esse Tardes Eleitorais. Eu agradeço. Vai lá, Lu, vai. Você pode ir primeiro. Eu agradeço demais, foi um bate-papo ótimo. E essa preocupação que tu tens, Renato, a gente tem muito também, né? Essa questão de nós nos encontrarmos, de nós tentarmos normatizar a justiça eleitoral que está aí, né? E principalmente a questão da diplomação, que é um encerramento, né, do processo eleitoral, né? Com chave de ouro, né? Vamos tentar fazer o máximo para ficar bonito, né? É isso, foi um prazer falar com vocês.
Renato, mais uma vez, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, debatendo com a Lu, com você. E também queria passar um recado para os nossos chefes de cartório que nos assistem. Se precisarem, estaremos aqui, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Se não tivermos a resposta, iremos atrás das respostas, para que juntos, né, a gente consiga realmente construir um protocolo para fazer uma cerimônia bonita, segura, legítima e que só traga orgulho para a Justiça Eleitoral. Eu queria agradecer a aula. Isso foi uma aula que Fernanda e Luciana nos presentearam na tarde de hoje. Eu acho que é aprendizado de congresso que a gente ouviu aqui de vocês hoje. Agradecer demais à Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte pela oportunidade de dar esse espaço ao cerimonial para tratar desse assunto. Obrigado à assessoria de comunicação, à pessoa da assessora Virginia Celli, por ter cuidado tão bem desse evento, juntamente com o pessoal da EGE, com o Marcelo Borja, que está aqui dando apoio a gente, e reforçar o que Fernanda disse, o que Luciana disse, o pessoal dos cartórios eleitorais, a gente vai estar à disposição de vocês, a gente vai vencer mais essa juntos e fazer do serviço eleitoral cada vez um serviço melhor. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem com mais um Tardes Eleitorais. Boa noite. Boa noite.